Olá, prosseguindo nos estudos sobre o reino dos céus, neste vídeo vamos examinar Mateus capítulo 8, versículo 11, que diz o seguinte: Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. Ele está falando que não só os judeus, a quem foi dado a missão de divulgar o Deus único a partir de Moisés, até mesmo antes da aliança com Abraão, não é? Daí que ele se refere a Abraão, Isaque e Jacó, que são os patriarcas do povo hebreu, não é? E ele está afirmando que, apesar da aliança que ele firmou em diversas ocasiões com o povo hebreu, e o acompanhou ao longo destes 1800 anos, até mais, desde Abraão até Jesus, apesar de toda esta referência especial para o povo hebreu, ele afirma aqui que virão muitos do Oriente e do Ocidente, quer dizer, gentios, pessoas de fora de Israel. Não só o povo de Israel, a quem tinha sido prometido, mas também que virão muitos do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. A referência a Abraão, Isaque e Jacó é uma referência de grandeza espiritual e que eles consideravam como um privilégio tão somente acessível ao povo hebreu. E Jesus está dizendo que não. Os que muitos virão do Oriente e do Ocidente também terão acesso ao reino dos céus. E a referência de elevação espiritual, Abraão, Isaque e Jacó. Ele falava isso aqui para os judeus, os hebreus que aqui o rodeavam naquele momento. Esta afirmativa, ela acontece quando Jesus conclui o Sermão da Montanha e, na sequência, quando ele desce do lugar onde ele estava fazendo o Sermão da Montanha, ele conclui o sermão, ele encontra-se com o leproso e ele cura o leproso. Na sequência, ocorre isto aqui, que culmina naquela afirmativa de Jesus. Olha só o que aconteceu após a cura do leproso. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai, ele vai, e ao outro vem, ele vem. E ao meu criado faze isso, ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus veio conforme a promessa que tinha sido feita ao povo hebreu. Ele veio ao povo hebreu, o Messias prometido. Não é? Moisés e os profetas sempre anunciavam a vinda futura do Messias, e ele veio para o povo hebreu, conforme o combinado, na aliança que ele firmou lá desde Abraão, Moisés e outros profetas, reafirmando a aliança com o povo hebreu. Mas aqui ele encontra um romano, que dominavam ali
Israel, Judá, Jerusalém, enfim, naqueles estavam ali em Cafarnaum. Então Jesus faz essa afirmativa surpreendente. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó, no reino dos céus. Dizendo que o alcance do reino dos céus não era exclusivamente para o povo hebreu. Ali estava o exemplo do centurião, que era um homem de uma fé extraordinária. Na sequência, após ele fazer esta afirmativa, ele fala assim: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, que seja feito. Naquela mesma hora, o seu criado sarou. Então, o reino dos céus, ele está reservado para todos quantos crerem no ensinamento do Evangelho e o pratiquem. A fé demonstrada pelo centurião é o resultado deste comportamento da crença em Deus, na crença da misericórdia divina que ele demonstra ali quando recorre a Jesus, de quem já tinha ouvido maravilhas, certamente em Cafarnaum. Mas ele acabara de ver Jesus, ao terminar o sermão da montanha, a curar um leproso na frente de todo mundo ali. Então ele, que estava desejoso de que o seu criado fosse, o seu servo fosse curado, recorre a Jesus, porque já tinha ouvido falar que ele curava as pessoas. Esta fé, esta confiança é que proporciona ao centurião este estado de desejo de fazer o bem para com seu criado. Aí está o centro da questão. Além da fé, é o desejo do bem para seu criado. Aí fala assim: o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Então ele vai rogar para o seu criado, paralítico e atormentado. Certamente ele estava aqui com uma obsessão terrível, paralítico e violentamente atormentado. Então, sabendo que os judeus não podiam entrar na casa de um gentil, especialmente um romano, que dominava ali com mão de ferro todo o povo hebreu, seria considerado uma impureza. A pessoa que entrasse na casa de um gentil, especialmente um romano detestado, seria considerado impuro. Então o centurião sabia disso aqui. Então ele fala para nós: não sou digno que entres debaixo do meu telhado, fazendo com que Jesus, ao adentrar ali, se cobrisse, segundo os preceitos da religião judaica, que o centurião conhecia, não entrasse sob seu telhado, não é? Mas diz somente uma palavra: e o meu criado há de sarar. Olha a fé. Então, essa disposição íntima independe se a pessoa é judeu, se ele enfim, não importa. Importa que ele pratique a caridade e tenha fé em Deus. Aí está o centro da questão. Por isso que ele fala: sentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Alcançará por este caminho da caridade, da misericórdia, da compaixão, demonstrada pelo centurião, e da fé. Não é? Aí ele complementa, Jesus complementa, falando sobre os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Quer dizer, quem são os filhos do reino? São os judeus, que tinham recebido todas as instruções, desde Moisés e profetas, mas muitos não seguiam.
Existem exemplos abundantes na literatura do Evangelho, citando da hipocrisia dos fariseus. E certamente depois culminou na maldade dos sacerdotes. E, claro, dos fariseus também, que crucificaram Jesus, porque ele falava a verdade. Então, os filhos do reino, esses que não cumprem a lei de Deus, segundo Moisés e os profetas, e agora com o Evangelho, estes considerados filhos do reino, porque receberam o privilégio da orientação divina desde Moisés, não é? Esses que não cumprindo os preceitos da religião serão lançados nas trevas exteriores. Quando isto acontecerá? Após a desencarnação e também quando concluir o ciclo evolutivo de planeta de expiações e provas. Não importa se eu digo eu sou da tal religião, se eu não a pratico, não resolve nada. Essa que é a questão, não é? Então disse ao centurião, vai e como creste, a crença do centurião de que Jesus podia curar o seu servo, né? O seu criado, esta crença firme possibilitou a cura do criado. Então é a questão da fé. Se tiverdes fé, disse Jesus em outra parte, do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, sai daqui e lança-te ao mar, e nada te seria impossível. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Se havia uma obsessão cruel, o espírito foi afastado imediatamente. Mais alguma coisa sobre este tema? Nós vamos ver uma versão deste episódio do centurião, também em Lucas, capítulo 7, versículo de 1 a 10. Lá existem mais detalhes a respeito dessa questão. Eu sugiro, então, Lucas, capítulo 7, versículo de 1 a 10. Então, aí está a fé, a prática da caridade. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Não existe privilégio. Não é porque nós somos da tal religião, de tal outra, que eu detenho a verdade, eu sou espírita, eu sou isso ou aquilo. Isto não resolve. O que resolve é a prática dos ensinos do Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E os preceitos central da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Olha, aí está a recomendação. Praticar a religião, os ensinos da religião conforme a lei de Deus. Não basta se dizer espírita, conhecer a literatura espírita de trás para frente, se nós não praticarmos, isso de nada nos serve. No próximo vídeo, prosseguiremos ainda no estudo do Reino dos Céus, em Mateus, capítulo 10, versículo 7. Mateus, capítulo 10, versículo 7. Até lá, então, que Jesus nos ampare e fortaleça.